Oi, meu nome é Maria Emily e hoje eu vou falar um pouco sobre o que é e como funciona o jogo escolhido pela minha equipe. Bom, esse é um jogo cooperativo que traz um novo estilo de jogo eletrônico. O mesmo é dividido em duas equipes, a equipe do bem e a equipe do mal. Assim que você entra na partida, você já vai ser designado a uma função, onde os outros integrantes não poderão saber qual sua função. Então, você poderá defender a vila das forças do mal, ou você poderá se juntar às forças do mal e derrotar os aldeões para tomar a vila deles. Pela manhã, os aldeões, juntamente com os outros participantes, que podem ser das forças do mal, vão, por meio de votação, escolher um integrante a ser eliminado. Após a eliminação, a função desse integrante é revelada para todos os outros. Durante a noite, há uma outra eliminação, mas dessa vez, só quem participa são as forças do mal. No caso, o lobo. E no dia seguinte, os aldeões são informados que houve uma morte. Para que uma das equipes ganhe, é necessário que todos os integrantes da outra equipe tenham sido eliminados. Para adaptarmos o jogo retratado anteriormente, denominado de Werewolf, tivemos que realizar algumas mudanças. A primeira modificação foi a diminuição do número de funções, já que algumas se tornariam impossíveis de serem realizadas na nova adaptação. Na segunda modificação, foi colocado um jogador extra, que será o Deus. Ele irá comandar todos os passos, todos os momentos do jogo em si. Então, ele irá falar o momento de cada jogador exercer suas respectivas funções, além dos horários dentro do jogo, o dia ou a noite. De início, cada participante receberá uma carta do Deus, revelando assim sua respectiva função e também a qual equipe vai participar, a equipe do bem ou a equipe do mal. Posteriormente, serão realizadas as votações, que no caso será entregue para cada participante um bloquinho de notas, na qual eles irão votar em quem quer eliminar e entregar novamente ao Deus. A terceira modificação foi a questão do número de jogadores. No jogo original, é permitido a participação de no máximo 20 pessoas, mas nessa nova adaptação só será permitido a participação de 12 pessoas no máximo. E por fim, para a realização da partida, todos os jogadores terão que sentar em círculo e somente o Deus ficará em pé no centro do círculo. As funções para cada personagem dentro do jogo são as seguintes. Deus. A função do Deus é coordenar o jogo, selecionando a função de jogadores, informando a hora, pedindo para cada jogador realizar sua função na hora certa, informando as eliminações, sejam elas pela votação da vila ou por eliminação dos lobos, e, por último, informando a função do jogador eliminado. Aldeão. Sua única função é votar junto com a vila para eliminar os integrantes da equipe oposta à sua, os lobos. Sua equipe é a vila. Curandeiro. Durante a noite, o Deus irá te chamar para que você selecione um jogador, que você acredita fazer parte da vila, para que você o proteja. Ao selecionar, mesmo se esse jogador for atacado por lobos, ele não será eliminado, pois estará sob sua proteção. De manhã, você e sua equipe votam para eliminar alguém da equipe dos lobos. Sua equipe é a vila. Vidente de aura. Durante a noite, Deus pedirá para que você selecione um jogador. Ao selecionar, o Deus fará um gesto com a mão, polegar para cima e o polegar para baixo. O primeiro se o jogador for bom, ou seja, pertencente da vila, e o segundo se o jogador for mau, ou pertencente da equipe dos lobos. De manhã, você e sua equipe votam para eliminar alguém da equipe dos lobos. Sua equipe é a vila. Caçador de cabeças.
Ao receber a sua função, você também recebe o nome de um jogador da equipe da vila. Este será o seu alvo. Seu objetivo é fazer com que a vila vote no seu alvo e o elimine. Caso seu alvo seja eliminado pelos lobos, você se tornará um aldeão normal. Ao analisar sua aura, o vidente verá bom. Lobos. Durante a noite, o Deus pedirá para que você e sua equipe selecionem qual jogador eliminar. Diferentemente da votação da vila, a votação dos lobos é feita por meio das mãos, apontando para a pessoa selecionada. De manhã, você tenta fingir ser um aldeão comum para não ser eliminado da vila. Você pertence à equipe dos lobos. Como jogar a adaptação de Werewolf Online? Primeiro, o Deus irá pegar um jogo de cartas e distribuir uma para cada jogador. Essas cartas possuem como conteúdo a função de um jogador, como jogar com tal função e a equipe a qual essa função pertence. O Deus terá um pequeno caderno onde irá anotar o nome de cada jogador e sua função. Na carta do caçador de cabeças haverá o nome de um jogador, a qual será o alvo. Ao todo serão 5 lobos, 4 aldeões, 1 curandeiro, 1 caçador de cabeças e 1 vidente de aura. Começando o jogo, o Deus irá falar "anoiteceu", e assim todos os jogadores terão que fechar os olhos. O Deus falará "lobos acordem", e assim somente os jogadores que fazem parte da equipe dos lobos abrirão os olhos. Após isso, o Deus irá pedir para que apontem para o jogador que desejam eliminar do jogo. Ao escolherem, o Deus anotará em seu caderno o nome do jogador selecionado e falará "lobos durmam". Com isso, os jogadores da equipe dos lobos irão fechar os olhos novamente. Depois de falar com os lobos, o Deus falará "curandeiro acorde". O jogador com a função de curandeiro abrirá os olhos e selecionará alguém para proteger, também apontando para o jogador escolhido. Se o jogador escolhido for o mesmo dos lobos, o jogador não será eliminado, pois estava protegido. O Deus anotará em seu caderno e falará "curandeiro durma". Com isso, o jogador com a função de curandeiro irá fechar os olhos novamente. Por último, é a vez do vidente de aura. O Deus irá falar "vidente acorde". Assim, o jogador com a função de vidente de aura acorda. O vidente irá selecionar algum jogador para descobrir sua aura. Dependendo da equipe do selecionado, ele fará um gesto com a mão. Polegar para cima, para a equipe da vila, e polegar para baixo, a equipe dos lobos. O curandeiro terá que avisar a vila, quando for de manhã, sobre essa informação, para que possam eliminar ou proteger tal jogador. Depois disso, o Deus falará "vidente durma", e com isso o jogador com a função de vidente irá fechar os olhos novamente. Após falar com todos os jogadores com essas funções nesta ordem, o Deus falará "amanheceu", e com isso dará os avisos, como quem foi eliminado pelos lobos ou se o curandeiro conseguiu salvar o jogador que iria ser eliminado. Se o jogador for eliminado, ele sai do círculo e pode permanecer perto só para observar. Se o jogador que for eliminado for o alvo do caçador de cabeças, o caçador de cabeças ganhará junto com a vila e não terá mais um alvo. Após os avisos, os jogadores terão 1 minuto e 30 segundos cronometrados para debaterem quem votar, com auxílio da informação do vidente. Como ninguém sabe a função de ninguém, somente os lobos sabem quem pertence à equipe deles, terão que confiar ou desconfiar de qualquer informação que seja jogada dentro desse debate. Ao final desse debate, os jogadores pegarão um pedaço de papel e escreverão em quem votaram. O Deus fará a contagem e depois falará o nome do jogador que foi eliminado, juntamente com sua função. Se o jogador eliminado for alvo do caçador de cabeças, o jogo acaba e o caçador de cabeças ganha. Caso contrário, o jogo continua. O jogo vai se repetindo até que haja mais jogadores de uma equipe do que de outra, com a observação de que, se um jogador com função especial, como curandeiro e vidente, morrerem, a vila continua sem outros dessas funções e ficam somente com os aldeões e com as observações que serão feitas no decorrer do jogo. O Deus falará "vitória dos lobos", se os lobos estiverem em maior número, ou "vitória da vila", se o oposto ocorrer. A adaptação do jogo Werewolf possui algumas simples regras. Os jogadores não podem ver quais são as funções dos outros pelas cartas que o Deus entregou. Todos os jogadores devem fechar os olhos assim que o Deus falar "anoiteceu". Os jogadores não podem abrir os olhos quando não forem chamados. Não se pode debater quando não for o momento de debate. E não se pode falar ou ter qualquer contato com algum jogador que for eliminado. Qualquer violação dessas regras, o jogador que violou será expulso da partida.